E aí galera, vamos trabalhar aí um pouquinho com raiz quadrada de uma maneira bem simples, com alguns exemplos para ficar fácil da gente compreender aí tranquilo. Então, bora começar aqui, ó. Raiz quadrada, bora colocar aqui, raiz quadrada de 25. Quando a gente fala isso aí, ó, isso aqui está representando o que? Raiz quadrada de 25, beleza? Esse aí é como representamos a raiz quadrada. Agora visualiza, ó, se eu colocar aqui, ó, raiz quadrada de 25, eu reescrever dessa maneira ou dessa com o índice 2 aqui, ó, quer dizer a mesma coisa. Raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25. Ele estando sem o índice ou com o índice 2, quer dizer raiz quadrada, beleza? Então, vamos visualizar aqui, ó. Ainda na raiz quadrada de 25 aí, ó, esse 2 aqui desse índice, ou esse 2 aqui é chamado de índice. Esse símbolo aqui, esse Vzinho aqui é chamado de radical. O número que está dentro da raiz aqui, ó, é o radicando. E esse resultado aqui é nossa raiz, beleza? Então, bem tranquilo, de maneira bem simples aí. Agora vamos lá. Então, como eu falei, se o índice não tiver o 2 ou tiver o 2, quer dizer raiz quadrada. Porque se, por exemplo, ó, se o índice tiver lá 3, por exemplo, tiver assim, ó, 3, aí já não é raiz quadrada, é raiz cúbica, beleza? Então, estando sem um índice ou com um índice 2, é raiz quadrada. Então, vamos lá, visualiza aqui. Raiz quadrada de 25. Quem seria a raiz quadrada de 25? Como já mostramos aqui, ó, é o 5. Por que o 5? Então, bora colocar aqui, ó, pois 5 vezes 5 é igual a 25. Preste atenção que podemos fazer essa ligação aqui, ó, o índice 2, então vamos utilizar o que? Dois números aqui, ó, beleza? Então, 5 vezes 5, 25. Então, por isso que a raiz quadrada de 25 é 5. A mesma coisa com o 3, ou com o 9, ó, raiz quadrada de 9. Ou seja, queremos o que, ó? Dois números aqui, ó, que multiplicados cheguem ao resultado 9. Agora, sendo que esses dois números têm que ser iguais, né? Então, 3 vezes 3, 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, bem tranquilo aí. Agora, visualiza aqui, ó. Raiz quadrada de 9 sobre 25. Presta atenção a esse detalhe, ó. Raiz quadrada de 9 dividido por 25. Raiz quadrada de 9 sobre 25. Podemos reescrever isso aqui, ó, da seguinte maneira, ó. Raiz quadrada de 9 dividido por raiz quadrada de 25. É a mesma coisa. Já estamos trabalhando aqui com as propriedades. Então, a mesma coisa. Podemos escrever isso dessa maneira. Então, quem é raiz quadrada de 9? Já calculamos ali 3, né? Porque 3 vezes 3, 9. E raiz quadrada de 25, 5, né? Porque 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 9 sobre 25 é exatamente 3 sobre 5. Então, bem tranquilo aí. Agora, visualiza aqui, ó, a raiz quadrada de um número decimal. Podemos, ó, encontrar qual número, ó, ele vezes ele mesmo, para chegar nesse 0,49, beleza? Ou podemos simplificar isso aqui ainda mais, ó, visualiza. Presta atenção. Eu escrever o 0,49, eu posso reescrever como uma fração, beleza? Ó, uma, duas casas decimais, então meu denominador é 100, ó, a mesma quantidade de casas decimais é a mesma quantidade de zeros, 100. E eu pego esse número todo sem a vírgula, fica aqui em 49, coloco aqui em cima. Então, 0,49 é a mesma coisa que eu reescrever 49 centésimos, que isso aqui é o quê? 49 dividido por 100. Então, 49 dividido por 100 é exatamente 0,49. Então, beleza. Então, podemos reescrever isso aqui como 49 sobre 100, né? Então, ó, a raiz de 49 sobre 100. Show de bola, massa. Foi o que fizemos na parte de cima aqui, ó. Qual a raiz quadrada de 49 e qual a raiz quadrada de 100? Quem é a raiz quadrada de 49? Ou seja, qual número que ele vezes ele mesmo vai dar 49? 7.
7. E quem é o número que ele vezes ele mesmo vai dar 100? 10, né? Então, raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10, 100. E a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7, 49. Então, show de bola. Agora, visualiza aqui, ó, uma observação. Não existe nos números reais uma raiz quadrada de número negativo. Por quê? Visualiza aqui que é bem tranquilo isso. Ó, presta atenção. Por exemplo, coloca aqui, ó, raiz quadrada de menos 16. Lembrando que aqui estamos falando de raiz quadrada. Raiz cúbica, quarta, quinta já é outra história. Estamos falando de raiz quadrada, beleza? Então, o que é a raiz quadrada de menos 16? Visualiza. Aí vocês podem falar que é 4. Só que, ó, 4 vezes 4 vai dar quem? 16. Mas aqui, ó, o meu radicando é menos 16. E esse resultado aqui foi 16. Então, são números diferentes. Beleza? Então, não pode ser o 4. Ah, então é menos 4. Mas se a gente colocar aqui, ó, menos 4 vezes menos 4, visualiza qual é o resultado, ó. Multiplicação de sinais iguais, positivo, né? Então, ó, negativo com negativo, positivo. 4 vezes 4, 16. Então não pode ser o menos 4, beleza? Então aqui, ó, não existe raiz quadrada de números negativos. Belezinha? Então, é isso aí. Então, visualizaram aí raiz quadrada.